uma questão de comprometimento com o seu negócio. Exato. Então, um dos desafios do empreendedorismo é, de fato, essa anulação. Queria te perguntar, porque é uma coisa que me está aqui a roer por dentro, eu gostava de saber como é que nasceu esta paixão por fazer doces. Eu sempre fui uma formiga. Sempre fui uma formiga. Aliás, uma curiosidade é que as primeiras coisas que eu aprendi a cozinhar foi arroz e brigadeiro. Eu já fazia com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade eu já fazia o arroz, né? Porque as mães da gente mandam a gente fazer. E brigadeiro por necessidade, né? Sempre fui uma grande formiga. Então, houve um questionamento do meu marido por parte profissional. Se a gente perdesse tudo que a gente tinha no momento menos bom da nossa vida, o que eu faria? Eu parei pra pensar e falei, o que será que eu seria muito boa em fazer? O que eu gosto e o que as pessoas gostariam? E pensei nos brigadeiros e foi assim que surgiu a ideia. E hoje aqui estou já com 2 lojas, né, 2 quiosques no Centro Comercial do Ubo e no Centro Comercial do Colombo. Graças a Deus, adoçando a vida de muita gente, né? E hoje também pude ter esse privilégio de adoçar toda a equipe aqui do Estúdio Fio de Ouro. Eu adorei, eu ainda não tinha provado e já fiquei fã. Eu adorei. Pois é, então todos os dias a gente produz os brigadeiros e assim, a gente tenta sempre apresentar o nosso trabalho de uma maneira muito fresca e com várias opções também, para que a pessoa tenha uma experiência de fato, né? Com essa vida doce que é a Georgia Brigadeiros, é isso. Sem dúvida, eu achei uma graça a caixinha, porque ela é tão delicada, mas ao mesmo tempo vê-se que tem muito amor naquela caixinha. Muito, tem muita dedicação. E a apresentação está sempre muito, muito bonita. Então, não é só a boca que come, mas os olhos também. Com certeza. A gente trabalha conforme... A gente personaliza também com o nome, a gente carimba os brigadeiros. E é a mesma forma como eu digo cliente, né, de vocês. Sim. Chega aqui, como eu me senti, sentei na cadeira, senti um atendimento personalizado, é a mesma forma como a gente lida com os brigadeiros. A gente procura sempre dar aquele atendimento personalizado no WhatsApp, ou mesmo quando os clientes se dirigem ao nosso quiosque, a gente sempre tenta entender aquilo que ele gosta, aquilo que ele procura, porque às vezes um brigadeiro, a gente não é só de chocolate ao leite, né? Sente que tem que ter uma imagem que transmita doçura, profissionalismo e força? Com certeza. Aliás, o primeiro contato com o nosso cliente, lá no início da Georgia Brigadeiros, de fato, foi a Georgia, né? Não é só porque hoje carrega a Georgia Brigadeiros que precisa ter esse amor, esse cuidado através das nossas colaboradoras, que hoje a gente já teve que alargar o time, mas desde o início sempre foi esse contato físico com a pessoa. Então a minha imagem, ela é muito importante para isso, para que a gente tenha esse contato, essa afinidade, esse entender o que o cliente quer. E as nossas meninas também, nos quiosques, a imagem delas, sempre quando a gente contrata uma pessoa, essa pessoa ela precisa transmitir também esse cuidado na imagem. Essa essência, Georgia, exatamente. Porque eu que disse, no início era a Georgia que lidava com o público, agora como já ampliou o seu negócio, já não consegue estar em todo lado, não é? Não, a gente consegue estar em todo lado somente através do amor, de uma boa imagem, do cuidado também. De certa forma, a imagem que você transmite, de alguma forma, inspira? Com certeza. Olha, eu posso até falar sobre um momento em que eu tive uma situação em que uma colaboradora precisou mesmo sair do quiosque. Quem empreende sabe que você tem que ser um tapa-buracos. Existe algum momento do empreendedorismo que você tem que ser um tapa-buracos. E aí eu fui pro quiosque super cansada, depois de já ter estado o dia inteiro na produção. Cheguei até assim um pouquinho de força, sabe aquele dia que você só precisa de uma cama, de descansar. Sim. E eu estava nesse dia, eu estava muito cansada e mesmo assim tive que colocar um sorriso para poder atender os clientes no quiosque. Claro. Vai estar no quiosque do Ubo. E aí chegou uma cliente e falou, eu atendi como se fosse uma colaboradora normal, mas você é a Georgia? Porque eu pergunto o nome do cliente. Eu pergunto sempre o nome do cliente. Sim. Quando eu atendo e tenho essa oportunidade de atender, eu pergunto sempre o nome. E a pessoa, né, automaticamente ela olha pra mim e pergunta, e você, como é que é o seu nome? Eu falei, sou a Georgia. Você é a Georgia? Você é que faz isso aqui tudo? Eu, sim, sou eu mesmo. Eu já abro um sorriso, já fica leve o ambiente e a pessoa já fala assim... E eu contei um pouco da minha história pra essa senhora. Ela tá com a filha dela, né? E a primeira vez que ela tinha provado os nossos doces foi através da filha dela. E aí ela, conversando e tal, eu falei a minha história pra ela. Ela não conhecia toda, só uma parte.
E estando ali, as pessoas não enxergam o que é Geórgia de verdade no contato físico, na imagem. Mas ali eu contei a minha história e ela chegou a chorar por se identificar e falar: eu tenho já 50 anos e você é uma miúda para mim. Na altura eu tinha uns 28 anos para aí. E ela: você é uma miúda e você está me ensinando muito com a sua história de vida. Olhando para você, a gente não enxerga tanta profundidade da história que tem por trás. Mas conhecendo hoje, eu posso dizer que você me ensinou muito. Dentro de gerir um negócio, de ter a marca que já tem e a confiança de muitos clientes que frequentam e pedem sempre os doces à Geórgia, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi, de fato, equilibrar a vida em casamentos, em vida social, em autocuidado, em sanidade mental, né? E equilibrar a vida, de fato. E houve um dia em que eu posso até mencionar, em que épocas comemorativas como Páscoa, Natal, em que eu tive que, de fato, anular não só a mim, mas a minha família. Porque quem tá do lado também se faz a coisa acontecer, né? O meu marido, a minha mãe. Então já houve natais, por exemplo, pelo menos uns 3 a 4 natais, em que simplesmente era ceia meia-noite, 10 horas da noite eu ainda estava limpando tudo. Né? Então o Natal era tipo todo mundo com cara de cansaço extremo, mas a gente estava ali, a gente não deixava passar em branco. E aniversários do meu marido, por calhar justamente em dias de Halloween, que a gente tem muitas encomendas, né? De a gente não poder viajar, e hoje já estamos numa realidade diferente, mas querendo ou não, isso foi uma anulação que a gente teve, né? Eu me anulei esses momentos que pra mim sempre foram muito importantes, muito mais do que o dinheiro até, mas aqui, lá tá, é uma questão de compromisso, né, com o cliente, é uma questão de comprometimento com o seu negócio. Exato. Então, um dos desafios do empreendedorismo é, de fato, essa anulação que a gente precisa ter. E dentro da experiência que hoje esteve aqui no Estúdio Fio de Ouro, qual seria a palavra que descrevia a experiência que teve aqui? A palavra que descreve, não seria só uma palavra, seria um amor próprio. Vir aqui ao Estúdio Fio de Ouro hoje foi uma demonstração de afeto comigo mesma, né? Esse autocuidado, esse amor próprio, que eu acredito que todas as mulheres deveriam ter. Então eu super recomendo, né, a vinda de todas as mulheres desse Instagram que alcançarem, né, esse vídeo, de virem ter uma experiência aqui. Eu amei você. Com certeza eu vou voltar. Inclusive, eu tava perguntando de quanto tempo eu precisava fazer esse tratamento para poder voltar, para eu poder marcar. Vai ajustar na agenda. Com certeza, meu amor, porque aqui, né, a gente já sabe, a gente precisa se organizar. E se priorizar também. Que conselho daria a essas mulheres que ainda não tiveram essa força para dedicar-se o seu tempo a algo que elas realmente queiram fazer? Olha, eu acho que uma pessoa que tem como sonho algo, eu acho que ela não está no lugar onde ela queria permanecer. Pronto, partindo desse princípio, eu acredito que existe primeiro o passo da decisão, de você querer viver esse sonho ou deixar para outra pessoa viver, né? E depois disso, dar o primeiro passo. Ai, mas eu não tenho condições. Eu também não tinha condições. Eu não tinha muito dinheiro na altura. Eu já tive uma empresa, mas eu tinha me adoentado, né? Eu fiquei com o pé, eu rompi o ligamento do pé, fiquei em casa, fiquei depressiva. Eu tinha tudo para me deitar abaixo, mais ainda do que eu já estava. Mas com a nossa fé, né, em Deus também, que eu preciso mencionar isso, que foi o que de fato me salvou e me tirou do sufoco, dar o primeiro passo, decidir dar o primeiro passo e dizer, ok, essa realidade não é que eu quero permanecer há muito tempo. Eu não quero ficar aqui, eu tenho muitos sonhos. Eu olhava no espelho, eu falava muitas coisas positivas pra mim todos os dias. Tive vergonha, tive medo, mas eu fui assim mesmo. Então o conselho que eu dou pra todas as mulheres é decidir se de fato a vida que você tem hoje é a vida que você quer ter nos próximos anos, talvez a sua família, os seus filhos, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu penso muito nisso. Porque às vezes as mães, elas têm esse medo de arriscar por ter filhos e por ter que alimentar e porque é um trabalho certo. Mas o que é certo? Vamos lá. Se o seu patrão morrer e a empresa fechar, é certo. Nada né? é certo nessa Nada vida. é certo nessa vida. Então, assim, será que isso é o que você quer estar fazendo nos próximos anos? Quer morrer fazendo isso?
Então, de fato, eu acredito nisso, com responsabilidade, claro. É você olhar para a sua realidade e entender se é o que você quer permanecer fazendo muito tempo ou não. Decidir, dar o primeiro passo e fazer do jeito que você puder. Eu estava na minha casa, eu comecei a vender brigadeiros na rua. Eu peguei a minha caixa mais bonita que eu tinha, era que tinha o véu de noiva dentro, o meu vestido de noiva. Eu peguei aquela caixa, cortava as formas de brigadeiro na mão, coloquei brigadeiros lá dentro e saí para vender na rua. A minha primeira cliente foi minha vizinha de porta. Apresentei a proposta para ela, fiz o script, tá? Porque eu fiz o script. Então, assim, fazer com o que você tiver que fazer, depois você vai melhorando. Exato. Né? E hoje a Jorge Brigadeiros é muito diferente do que era lá no início. Antigamente a gente tinha 6 sabores, hoje a gente tem uma gama de talvez uns 10, mais de 10 produtos, e dentro de cada produto a gente tem uma afinidade de sabores. Então é importante você primeiro decidir. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Medo não paga conta de ninguém. Exato. O medo não pode te paralisar, não pode te deixar no mesmo lugar. E fazer com o que você tiver em mãos mesmo. E não desistir. E não desistir. Muito obrigada, eu gostei muito desta mensagem. Vou levá-la comigo também. Com certeza. Porque realmente o medo às vezes deixa-nos presos a coisas que não faz sentido. Não faz mesmo. E o medo não nos deve prender, deve nos libertar. Com certeza. Isso é uma grande verdade. E trabalhar os ambientes onde você está também. Existe uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas com que nós convivemos. Será que essas pessoas, elas estão... Como é que é a vida dessas pessoas? Começa a observar, né? Se os ambientes com que você frequenta, tem pessoas que são inspirações para você. Se influenciam elas são, de forma benéfica. Elas estão num momento da vida delas em que você quer estar um dia. Então, se calhar mudar ambiente seja um grande passo também. Mas faz sentido. É isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.